Uma vez que a gente definiu que a gente vai usar o gráfico de candle, eu vou explicar para você o que é um candle e como ele funciona por dentro do candle. Então, se você está começando agora, ou mesmo você que já começou no mercado, talvez você não tenha tido ainda a visão interna da formação dos preços que forma o gráfico de candle, tá? Veja bem, o candle ele tem um candle de alta e um candle de baixa, que normalmente é colocado como um candle verde e um candle vermelho. Então, um candle verde de alta, um candle vermelho de baixa, tá? O que isso significa, pessoal? O candle, na sua formação, ele tem um preço de abertura no candle de alta, tá? Vamos pegar esse aqui, ó, que é um candle de alta, um verdinho, tá? Inclusive positivo aqui no meio. Ele tem o preço da sua abertura, o preço do seu fechamento. O preço da abertura é mais baixa do que o preço do fechamento. Isso significa que o preço abriu embaixo e subiu e fechou lá em cima. Ou seja, esse subiu e fechou lá em cima forma um candle de alta. Toda a parte do candle entre a abertura e o fechamento é o que a gente chama de corpo. Tá? Agora, ele tem essas barrinhas aqui que a gente chama de pavio. Tá? O pavio de alta, e o pavio de máxima e o pavio de mínima. E ele marca nos extremos do pavio a variação máxima e mínima de preço. Então, é o preço mínimo que foi atingido, ou seja, a mínima que foi atingida nessa variação de preço e a máxima que foi atingida nessa variação de preço. E assim a gente tem a formação de um candle de alta. Quando a gente vai para um candle de baixa, é a mesma coisa, só que a abertura e o fechamento são inversas. Ou seja, o preço de abertura ele é maior do que o preço de fechamento, porque ele abre aqui, o mercado cai e fecha lá embaixo, isso dá um mercado negativo, isso dá um intervalo de tempo onde os preços tiveram uma variação negativa. Tudo isso aqui dentro é o corpo. Aqui ele marca a máxima da variação, então nós temos a máxima, e aqui ele marca a mínima da variação, então nós temos a mínima aqui embaixo. Então, esse é um candle, simples assim, tá? Agora, quando a gente vem e olha a formação por dentro do candle, a gente tem um aspecto muito importante para prestar atenção. O preço, ele sofre uma principal influência de pressões de oferta e demanda. E essa pressão de oferta e demanda provoca várias condições do mercado, que são agressões, fluxo e tudo mais que a gente vai ver mais adiante. Mas essas interferências na formação de preço acabam deslocando o preço, e esse deslocamento do preço de maneira proposital e direcional acaba formando o candle. Quando a gente abre o candle, por exemplo, se eu abro um candle de alta aqui, ó, o que eu posso enxergar? Que o preço abriu aqui, certo? Preço de abertura, eu estou reproduzindo aqueles candles lá, tá? Candle de alta. Tá aqui, ó, candle de alta. O preço abre aqui, sofre uma pressão de oferta um pouquinho maior. A gente vai explicar as leis de oferta e demanda mais adiante. Sofre uma pressão de oferta um pouquinho maior, o preço cai. Chegando aqui nessa mínima, ele começa a sofrer uma pressão da demanda um pouco maior que a oferta, e esse desequilíbrio das forças, eu vou explicar mais adiante, provoca o deslocamento do preço. Então ele sofre uma pressão de demanda maior que a pressão de oferta, o preço sobe. Subiu, continua sofrendo pressão na demanda, chega aqui em cima na máxima, sofre uma pressão da oferta um pouco maior, esse desequilíbrio faz o preço retornar e fecha aqui nesse intervalo de tempo, que pode ser 5, 10, 15 minutos, meia hora, uma hora, diário, uma semana, não interessa. Em intervalo de tempo, você pode configurar. E o candle você vai ver a mesma formação, a mesma dinâmica de preços, independente do tempo gráfico. Quando a gente vem aqui para um candle de baixa, tá? Tá aqui, ó. É a mesma situação. Então tem aqui o preço de abertura, o mercado sofre uma pressão da demanda um pouquinho maior, chega aqui em cima, o mercado sofre uma pressão de oferta que está em desequilíbrio com a pressão da demanda, então o preço cai, chega lá embaixo, recebe uma pressão da demanda mais forte do que a pressão da oferta que está acima. Então esse desequilíbrio faz o preço subir um pouquinho, voltar e fechar aqui nesse intervalo de tempo, que pode ser 5, 10, 15, 20 minutos, 30 minutos, uma hora, um dia, um mês, não interessa. Obviamente, essa é uma das possíveis formações que há, né, uma das possíveis dinâmicas de preço que há na formação do candle. Esse preço poderia ter feito a seguinte movimentação. O preço poderia ter vindo aqui, ido lá em cima, voltado, vindo aqui, voltado e fechado lá de novo. Sem problema, tá?
É óbvio que isso aqui que a gente fez é mais para explicar para vocês que existe uma dinâmica de preços na formação do candle. Então, a figura não é importante. O mais importante é entender a dinâmica dos preços. É isso que eu quero que vocês entendam, é isso que eu quero que vocês comecem a pensar, que você comece a refletir a respeito. O importante não é o padrão de candle, e lá na frente vocês vão ver que o padrão de candle, o nome do candle não importa, a gente vai resumir tudo numa coisa só, mas é importante entender que existe uma dinâmica de preço para a formação do candle. É a dinâmica de preço que eu quero entender, porque ela sofre pressão e interferência do sentimento, da intenção dos players que atuam na formação de preço, e esse preço recebe essa interferência e acaba provocando um deslocamento direcional para a formação. E aí sim, que formam os gráficos, os candles, enfim, os movimentos de mercado e tudo mais.